Programa Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando e o programa de hoje vai ser um programa muito especial por várias razões. A primeira delas é porque esse programa está completando agora, nesse mês de maio, 15 anos no ar, exclusivamente falando sobre política, sobre a política nacional, sobre a política local e trazendo sempre convidados especiais. Como este, e é a segunda razão de o programa hoje ser especial, como este nosso convidado de hoje, que também foi o convidado de estreia do nosso programa lá no distante ano de 2003, exatamente no dia 3 de maio de 2003, ele compareceu ao nosso programa como convidado especial e repete a dose hoje. É o ex-governador de Goiás e pré-candidato ao Senado, daqui a pouco ele vai dizer se é isso mesmo ou não, Marconi Perillo, do PSDB. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores, todos os internautas. Uma alegria voltar aqui mais uma vez no seu programa, especialmente nesse momento histórico de comemoração. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Daqui simboliza um marco, né? Quer dizer, são 15 anos, o que não é fácil, né? Manter 15 anos no ar um programa independente, e aliás foi uma ideia sua, né? Que a gente fizesse esse tipo de programa. Quando o senhor me falou, faça um programa sem precisar ir na emissora, e eu fiquei pensando nisso. Aí o senhor falou claramente para mim, falou, é só montar uma estrutura, é só fazer um estúdio, né? Exatamente. E eu segui a sua ideia e a gente está com essa ideia até hoje, 15 anos depois. Faço o registro aqui com a devida licença do pessoal da PUC TV, porque esse programa começou lá na TV Goiânia Band, né? E já há quase um ano está sendo exibido aqui pela PUC. Ou seja, o programa continua e a gente espera que continue aí, sei lá, mais uns 15 anos, tá bom? Exatamente. Tá bom demais. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta para ouvir o que tem a dizer o ex-governador Marconi Perillo, principalmente sobre a política nesse momento. Fique ligado. Delícias Padaria Delivery. Encomendas R$ 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. O governo de Goiás destinou para Trindade R$ 5 milhões para recapeamento asfáltico por meio do programa Goiás na Frente. Ao total, serão beneficiados 36 bairros. A Prefeitura Municipal adquiriu, com recursos próprios, uma usina móvel de recapeamento, garantindo assim que o benefício chegue em todas as regiões de Trindade. Prefeitura Municipal de Trindade. Administração 2017 a 2020. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A BPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à BPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Delícias Padaria Delivery. Encomendas R$ 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, estamos voltando. E o programa de hoje, como eu disse na abertura, é um programa comemorativo dos 15 anos dessas edições todas que a gente levou ao ar. Me permita aqui o pessoal da PUC TV. Começamos com esse programa lá na TV Goiânia Band e estamos aqui já há quase um ano na PUC TV. E não custa nada a gente lembrar um pouquinho, né, dos muitos bons momentos que a gente viveu na cobertura da política, a política local e também a política nacional. Vamos conferir esse clipe preparado especialmente pela nossa equipe.
15 anos. Em maio de 2003, nascia o programa Paulo Berengues, o primeiro programa jornalístico de televisão em Goiás a falar somente das coisas da política. Nesses 15 anos, o programa Paulo Berengues se posicionou no cenário político. Coragem, imparcialidade e equilíbrio, características desse modelo de entrevistas políticas conduzidas pelo jornalista Paulo Berengues, que conquistou a admiração dos goianos e ouviu vozes respeitadas em Goiás e no Brasil. Os dados que estão sendo apresentados agora, se eles já são considerados alarmantes, tenha certeza, o povo brasileiro, prepare-se, porque isso não significa nem 10% do grande esquema de corrupção. O eleitor não quer votar só em candidato, o eleitor não quer votar só em partido, o eleitor quer votar em projeto. A base do partido faz uma opção, e essa opção, para ela ser legítima, ela tem que ser feita através de uma convenção. Não há solução para esse país se não houver rompimento efetivo com o Fundo Monetário Internacional, suspensão do pagamento dos juros, para poder pegar esse dinheiro e investir internamente no país. Isso aí, para mim, é a janela do inferno. Deixar aberta, vai aparecer um capeta e querer usar a qualquer hora. Pluralidade, suprapartidarismo, abundância de opiniões sempre foram marcas do programa Paulo Berengues, inclusive em Brasília, onde equipes de jornalismo fizeram jornalismo político de verdade, ouvindo todos os lados em momentos que foram fundamentais para a definição do futuro político do Brasil. Tirei a roupa do rei, mostrei ao Brasil quem são esses fariseus. Existe no Brasil um projeto de poder, existe, mas não existe um projeto de governo propriamente dito. Agradecimentos aos fiéis telespectadores que permitiram que fôssemos nesses 15 anos suas vozes no meio político. Então, pelo menos tenha a dignidade de abaixar o preço, falar assim, o dia que melhorar o transporte, nós aumentamos o preço da passagem. Para fazer a reforma política tem que ter uma pressão, um apoio da sociedade. E a sociedade só vai apoiar se entender, né? Se ela entender. Vamos discutir, vamos criar um ambiente para amanhã nós chegarmos a uma conclusão definitiva. Você conversa com qualquer técnico, viaduto de português. Não tem nenhum viaduto no mundo que tenha 6 sinais. Goiás vai ser o grande estado do futuro. Eu fico muito inquieta, eu preciso que o partido valorize o que eu estou fazendo. Não pode haver desrespeito entre as pessoas que discutem o bem da população quando estão no governo. 15 anos e participação ativa nas eleições municipais, estaduais e nacionais, como estas de 2018, onde o programa Paulo Berengues está, mais uma vez, marcando presença. Obrigado a você, telespectador. Obrigado pela companhia. A gente volta domingo que vem. Até lá. Muito bem, você conferiu aí bons momentos, né, vividos pela nossa equipe, e a gente espera que isso continue bastante, que a gente continue levando até você a melhor informação sobre as coisas da política. Fique ligado, porque a partir do próximo bloco você vai conferir a entrevista com o ex-governador Marconi Perillo. Até já. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux,
cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95 1010 e o WhatsApp 8294 1010. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje, um programa especial recebendo o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, que era do PSDB e é também primeiro vice-presidente nacional do partido. E aí, forma de tratamento, o senhor prefere alguma em especial? Marconi. Marconi? Exatamente. Posso tratar por Marconi? Claro, então, claro. Marconi, um mês já depois de ter deixado o cargo, já deu para sinalizar qual será o seu futuro político? Vai se candidatar ao Senado? Vai fazer parte de uma chapa nacional? Qual é o futuro político de Marconi Ferreira Perillo Júnior? Bom, esse ano foi um ano muito intenso, Paulo. Trabalhei muito, como sempre, foram 180 cidades visitadas, entregas de obras e serviços, todos os cantos. Eu trabalhei de domingo a domingo. Depois que eu deixei o governo, no dia 7 de abril, tirei uma semana de férias, descansei um pouquinho, mas já voltei ao batente, já estou participando de eventos, já estou participando de alguns trabalhos que estou desenvolvendo. Também estou no escritório recebendo lideranças, recebendo empresários que estão trazendo empresas para Goiás, recebendo instituições, enfim. Tem sido um trabalho intenso, não tanto quanto era, porque a função de um governador, as funções são muito exaustivas, mas já estou plenamente aí em atividade e colaborando de alguma maneira também com o governo do Dr. Zé Hélito. Eventualmente eu dou alguma sugestão, acho que está indo muito bem, inclusive, mas o que está delineado por enquanto é uma pré-candidatura ao Senado. Ainda não há uma decisão concreta, mas é possível que realmente seja esse o caminho. Poderia ser um outro caminho, como uma candidatura, como eu disse, em nível nacional, se não como presidente, mas como vice-presidente, de repente, numa chapa puro sangue do PSDB? Poderia, eu não descartaria isso. Não dependeria, claro, de mim, isso dependeria mais da conjuntura nacional, mas essa é uma possibilidade que eu não descarto. Até porque o estado de Goiás hoje é um estado muito respeitado nacionalmente, pelo trabalho que foi feito aqui ao longo do tempo e pela liderança que nós exercemos dentro do próprio PSDB. Afinal de contas, eu fui recentemente eleito primeiro vice-presidente, cheguei a disputar a presidência do PSDB, fizemos uma composição e isso, é claro, me deu muita visibilidade também. O longo tempo em que estou no partido, já exerci 6 mandatos pelo PSDB e isso tudo, é claro, me coloca o estado de Goiás, coloca o meu nome como um nome potencial. Mas, além disso, tem todo o trabalho feito aqui também. Vários programas sociais que acabaram se transformando em referência nacional, várias políticas de saúde, educação, serviços que também se transformaram em referência, a própria infraestrutura, a própria dinâmica de industrialização de Goiás, isso tudo chamou muita atenção do país. Afinal de contas, Goiás mudou demais nesses anos. Nós temos um divisor de águas entre 99 e agora. Goiás multiplicou seu PIB, multiplicou suas exportações, melhorou em todos os indicadores econômicos e sociais. E é claro que quem está lá fora observa o que aconteceu, talvez até mais do que quem está aqui. Quem está de fora, veio aqui há 20 anos e voltou agora, viu a enorme diferença. É só comparar como é que era antes e como é que é hoje. Isso tudo acabou projetando muito Goiás, e como eu liderei esse projeto ao longo desses últimos anos, isso acaba que também me ajudou a consolidar um nome, uma liderança no país, principalmente no meu partido.
E essa possibilidade de o senhor vir a ser vice numa chapa por o sangue do PSDB, quem ocuparia a cabeça dessa chapa? O senhor acredita realmente numa decolagem da candidatura, da pré-candidatura nesse momento de Alckmin, de Geraldo Alckmin? Olha, o Geraldo Alckmin governou durante 4 vezes o maior estado do país. O estado de São Paulo é maior que a Argentina, mais rico do que a Argentina. E ele governou bem. Goiás, São Paulo é um estado que tem uma infraestrutura extraordinária, tem uma rede de educação, de saúde também muito boas. É um estado que tem uma rede de tecnologia, tem a principal fundação de amparo à pesquisa da América Latina, tem as principais rodovias, enfim, a infraestrutura mais moderna do país. Ele conseguiu fazer isso com muito talento, com muita competência. É uma pessoa modesta, uma pessoa preparada, culta. Eu não tenho dúvida de que ele será o candidato a presidente pelo PSDB e vejo muitas chances também de vitória. É claro que hoje, com essa pulverização, com essa indefinição, todo mundo acha que pode ganhar, tem muita candidatura, as pessoas acabam colocando um projeto como esse como um projeto duvidoso, mas eu tenho muita confiança de que esse projeto será bom para o país, será o melhor para o país. Por isso é que eu estou apoiando, estou ajudando na coordenação da candidatura do Geraldo Alckmin. Por que, com esse histórico todo que o senhor resumiu aqui agora, Alckmin ainda não decolou nas pesquisas? Há um desgaste generalizado da classe política no Brasil. Às vezes as pessoas querem buscar um novo, alguém que nunca foi político, talvez aí resida o risco. É duro você colocar de repente para governar uma nação como o Brasil, alguém que não tenha experiência, que não tenha competência, que não tenha história. E muitas vezes as pessoas não querem votar nos políticos mais conhecidos e acabam errando. No Brasil nós já tivemos 2 experiências nefastas, 2 experiências que foram muito ruins para o país, que foi a experiência do Jânio Quadros na década de 60 e depois a experiência do Collor na redemocratização. Quer dizer, a falta de experiência, a falta de solidez do ponto de vista do apoio, do ponto de vista da governabilidade, levaram os 2 a perderem seus mandatos. E mais recentemente agora, com a presidente Dilma. Ela não era uma pessoa experiente, não era uma pessoa do ramo, não compreendia como é que funciona a política, não tinha experiência administrativa e deu no que deu. Muitas vezes as pessoas às vezes querem falar, vou mudar, não quero votar em quem está aí, mas acaba votando pior. E com isso há um retrocesso. Então eu acho que haverá uma decantação em relação aos nomes que estão postos, todo mundo vai observar muito bem o que é o currículo de cada um, o que é a história de cada um, e ao final e ao cabo eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão votar consequentemente naqueles que tenham melhores condições de levar o Brasil a um porto seguro. Pode-se falar o que quiser do Temer, mas o Temer montou uma boa equipe econômica. Essa equipe econômica é que está tirando o Brasil do atoleiro. Nós começamos a ter um crescimento no PIB, começamos um crescimento tímido ainda, mas um crescimento na área do emprego, tivemos uma reforma trabalhista e outras reformas, e mais do que isso, tivemos uma redução drástica da inflação e uma redução drástica da taxa de juros. A gente precisa consolidar essa política econômica, é preciso fazer outras mudanças para que o Brasil cresça mais, gere prosperidade, empregos e diminua a desigualdade. Quando o senhor traça esse perfil de experiências ruins pelas quais o Brasil passou, e citou Jânio, citou Collor também, até a própria Dilma, nessa eleição agora de 2018, o senhor citaria alguém, quem encarnaria, quem personificaria melhor esse perfil que o senhor deu aí de talvez um desastre caso ganhe a eleição? Olha, eu tenho muito medo e nunca acreditei em candidato populista. O candidato que fala fácil, que só fala o que agrada o eleitor, o que agrada as pessoas, o candidato que não tem experiência, mas que tem discurso e que vive do discurso e que, uma vez eleito, realiza governos populistas e governos temerários. A América Latina foi vítima, nas últimas décadas, de algumas lideranças populistas, demagógicas, que arruinaram alguns países. A Venezuela é hoje um país quebrado, falido, por uma semidemocracia, ou uma semiditadura começada há alguns anos atrás, e que hoje é continuada pelo Maduro, que arruinou o país, esgotou as reservas de petróleo, o país está pobre, as pessoas estão saqueando os supermercados, inflação disparada. Quer dizer, a Venezuela é o retrato de um país que não pode ser administrado pelo populismo irresponsável, inconsequente, que
procura anular a imprensa, que procura anular os poderes, que procura cooptar os poderes e massacrar a oposição, massacrar o povo. Nós tivemos experiências ruins também na Argentina, por conta do populismo. A Argentina foi a quarta mais importante nação do mundo no início do século passado. É hoje uma nação com problemas gravíssimos por conta do populismo. E aqui no Brasil aconteceu também isso. Nós tivemos governos populistas que trouxeram consequências que estão sendo agora amargadas pela população. E nessa eleição, quem é o populista da eleição? Nós temos o Bolsonaro, que é um populista de direita. As pessoas acreditam no discurso dele, mas tem que falar a verdade. Eu quero saber o seguinte, tem um discurso bonito, mas e quando chegar lá? O que é que vai virar do país? Qual a experiência? Como é que você vai compor maioria? Como é que vai fazer reforma? Sem reforma o Brasil não vai para frente. Se não fizer reforma previdenciária, por exemplo, o Brasil vai parar, vai quebrar de vez. Os estados vão quebrar. Nós já temos estados que quebraram. Rio de Janeiro quebrou, Rio Grande do Sul quebrou, Minas Gerais passa por muitas dificuldades. Por que aqui não quebrou? É porque nós tivemos uma política fiscal, financeira, orçamentária correta, serena, corajosa, que equilibrou as finanças. E eu não estou falando de um governo, Paulo. Eu estou falando de vários governos. Eu fui governador 4 vezes, nunca atrasei a folha de pagamentos, sempre valorizei os servidores, sempre paguei o 13º no mês do aniversário. Goiás progrediu como nunca, mas porque nós tivemos coragem para recuar quando era necessário, coragem para avançar quando era preciso e principalmente para fazer mudanças, para fazer reformas, para criar políticas de austeridade, sem populismo, com muito pé no chão, mas com muita vontade de fazer da forma mais acertada. Nessa eleição aqui em Goiás, existe alguém com esse perfil? Com certeza. Algum candidato? O Ronaldo Caiado tem esse perfil. De populista de direita. Eu não tenho dúvida disso. É o discurso de quem nunca fez nada por Goiás. Já tem mais de 40 anos que ele tem mandatos ou que tem poder, desde a UDR. Você não vê um rastro, nada feito. A família dele governou Goiás durante toda a República Velha, de 1891 a 1930. Vamos ver o que é que foi feito em Goiás durante 40 anos de mando dos Caiado. Então, essa coisa do discurso, de querer apontar os erros, de querer jogar pedra no telhado do adversário, é um discurso fácil, populista. É um discurso que tenta enganar as pessoas. Mas não é algo que funcione. Esse discurso ganha a eleição? Esse discurso pode até ganhar a eleição. Não vai ser o caso de Goiás. Porque as pessoas saberão discernir as coisas, saberão... Eu sei que muitas pessoas acham que é um cansaço, porque nós temos muitos anos que lideramos aqui, mas é preciso comparar. É preciso comparar o Goiás de agora e o Goiás de antes, os legados que nós deixamos. Mas essa política do populismo é algo preocupante no mundo. Veja o Trump, o que está fazendo com os Estados Unidos. É uma pessoa que chegou lá com um discurso também fácil, um discurso para agradar a extrema-direita americana, as pessoas que estavam descontentes com determinadas políticas do Obama, mas o Trump vive ameaçando o mundo hoje, com as políticas dele na área internacional, por exemplo. Então, o mundo precisa de pessoas menos arrogantes, menos autoritárias, pessoas que falem menos e façam mais. O mundo precisa de tolerância, precisa de paz, precisa de diálogo. Isso não é diferente em Goiás, não é diferente no Brasil. O senhor é patrono, digamos assim, da candidatura, nesse momento pré-candidatura, do atual governador José Eliton. O que é que o senhor tem, pelo menos, orientado, e eu acredito que o senhor faça isso, o senhor tem uma presença muito forte junto a ele, e durante a campanha, o que os senhores pretendem fazer para contrapor esse discurso que o senhor considera populista? Olha, nenhuma força vence o trabalho, vence o bom senso, nenhuma força vence as boas ideias, as boas teses e as boas intenções. Eu já sofri muito aqui em Goiás, muitas críticas, já tive muitas adversidades e sempre conseguimos vencer no governo, vencer as dificuldades, vencer as vicissitudes, porque sempre trabalhamos para o bem das pessoas, trabalhamos políticas públicas corretas, políticas de Estado. Goiás tem políticas públicas que servem de exemplo para o país. Nós avançamos em todas as áreas, porque fizemos tudo com planejamento, fizemos tudo com parcimônia, fizemos tudo com um foco voltado exclusivamente aos 7 milhões de goianos. O que eu digo em relação ao governador Zé Eliton? Ele participou ao meu lado como coadjuvante durante quase 8 anos do governo como vice-governador. Esteve ao meu lado nas horas difíceis, nas horas boas,
comemorando, sofrendo nas horas difíceis, principalmente no momento da maior crise da história do Brasil, quando todo mundo achava que nós fôssemos ter problemas no governo, principalmente com o pagamento de folha, mas nós enfrentamos juntos os desafios. E ele foi convivendo comigo, com a minha equipe, foi aprendendo e foi ajudando. Ele aceitou ser secretário de Segurança Pública, ser secretário de Desenvolvimento, foi presidente da CELG no começo do nosso primeiro mandato, e coordenou o programa Goiás na Frente. Então ele participou, ele não foi um vice decorativo, ele foi um vice que participou o tempo todo. E o que é que aconteceu depois de tantos anos? Eu deixei o governo agora como maestro de uma orquestra bem afinada e ele continuou como maestro, porque ele aprendeu a ser um tocador do governo, ele aprendeu a administrar com competência. Todas as coisas que estavam andando e que representavam avanços continuaram. E mais do que continuar, ele está inovando em algumas coisas. Por exemplo, agora, com o terceiro turno nos hospitais, que nós construímos, que nós reabrimos ou que nós transformamos em hospitais referenciais, ele agora cria o terceiro turno para fazer cirurgias que são de responsabilidade das prefeituras, cria o terceiro turno para fazer exames, para poder fazer diagnóstico, cria também batalhões na área do transporte. Então, assim, além de manter essa orquestra afinada, manter as coisas andando e andando com consequência, ele ainda vai avançando na inovação, que é isso que a gente precisa. É avançar com os pés no chão, avançar com seriedade, mas avançar sempre. Eu gostaria de continuar nesse assunto, mas antes, para não perder um gancho que o senhor acabou me dando aqui, quando o senhor fala em responsabilidade das prefeituras, a realização de cirurgias eletivas, inclusive, para as quais foi criado esse segundo turno, esse terceiro turno, aliás. Dias atrás esteve, como o senhor também, lá na Câmara de Vereadores, participando da Comissão Especial de Inquérito, que apura irregularidades. Isso são palavras que estão ali na descrição da criação dessa SEI, no âmbito do município de Goiânia. No entanto, o senhor foi chamado mesmo representando o Estado, o senhor não tem ligação com o município. Dias depois esteve lá também o prefeito Iris Rezende, que também jogou a responsabilidade da crise na saúde sobre os ombros do governo do Estado, naturalmente sobre os seus ombros também. Como é que o senhor viu isso? Bom, sobre os meus não, porque eu já não estou no governo mais. Embora eu me sinta responsável, corresponsável pelo sucesso do governador Zé Hélio, estou, de acordo com as minhas possibilidades, também apoiando e ajudando naquilo que posso. Mas o governador Zé Hélio deve enviar hoje ou amanhã um projeto de lei à Assembleia Legislativa, trazendo para o Estado a regulação dos hospitais estaduais. Hoje, por exemplo, para chegar no hospital estadual do governo de Goiás, que funciona muito bem, é preciso ter uma autorização da prefeitura, do CAIS, ou do CIAMES, ou da Secretaria de Saúde de Goiânia. Não se chega a um hospital estadual de excelência, como é o caso do CREA, do UGOL, do UGO, do HGG, do HDT e de outros, se não tiver uma autorização da prefeitura. O que é que o governador vai fazer? E isso eu disse lá na SEI. Ele vai enviar um projeto de lei à Assembleia, pedindo autorização para que o próprio Estado faça essa regulação. O que é que eu espero? É que a prefeitura não questione isso legalmente. Deixa o Estado cuidar. Já que estão dizendo que a responsabilidade é do Estado, que ela seja, então, de verdade do Estado, para que o Estado possa, mais uma vez, demonstrar sua competência na questão da gestão da saúde. Tá. O senhor entende que existe muita confusão por parte de pessoas no que se refere à competência do Estado e no que se refere à competência do município, principalmente em relação aos CAIS, aos postos de saúde? Eu tenho certeza disso, Paulo. Há uma confusão muito grande das pessoas que não são obrigadas a saber o que é responsabilidade da prefeitura, o que é responsabilidade do governo ou do governo federal. O SUS, por exemplo, responsável pela compra de vagas nos hospitais privados, filantrópicos, dos próprios hospitais estaduais, remunera muito mal os leitos de UTI, os leitos hospitalares, as consultas que são pagas aos médicos, são pagamentos ínfimos. Isso acaba sobrecarregando a rede pública. O Estado faz a sua parte, construiu bons hospitais, equipou muito bem e gere muito bem, tanto é que quase todos os nossos hospitais são acreditados pela ONA, que é uma organização que mede a excelência dos hospitais, ou estão sendo acreditados. Agora, quando as pessoas chegam no CAIS, elas acham que é do governo do Estado, e não é. E o Estado não pode nem tentar ajudar, porque os recursos que vêm do SUS vêm direto para a prefeitura, quem regula é a prefeitura, e eles não aceitam qualquer
participação nossa. E o pior de tudo é que muitas vezes algumas prefeituras, algumas secretarias de saúde, escolhem quem é que vai para um leito de UTI. Isso é um crime, inclusive. Muitas vezes uma pessoa está em 30º lugar e entra na fila no lugar de alguém que está em primeiro. Por quê? Porque é uma pessoa que vai ficar mais tempo no leito da UTI, consequentemente vai dar mais lucro para a UTI, do que uma pessoa que às vezes está em primeiro lugar, está precisando, está morrendo, mas que vai ficar 2, 3 dias apenas. Então, é algo muito desumano que acontece hoje, infelizmente. Tem pessoas que são capazes de fazer esse tipo de coisa. E é uma confusão. As pessoas não sabem o que é Estado, o que é município. Muitas vezes fui criticado como governador porque as pessoas chegavam num CAIS, num posto de saúde, e não eram bem atendidas e diziam, é culpa do governador. Não é culpa do governador. Se pelo menos pedissem a nossa ajuda, a gente poderia ajudar, como a gente ajuda tantas prefeituras no estado de Goiás. Então, é preciso ir colocando essas verdades. Agora, em relação aos hospitais que são do Estado, que são custeados pelo Estado, com esse projeto de lei, o governador vai resolver. Espero apenas que não questionem na Justiça, porque à medida em que a regulação passar para o governo do Estado, aí sim, pelo menos nos hospitais do governo do Estado, nós não vamos ficar dependendo do envio por parte de prefeituras de pacientes para serem tratados nos hospitais que são custeados pelo governo do Estado. Voltando então àquela frase anterior do senhor, quando o senhor ainda falava sobre Zé Eliton, eu gostaria de saber o seguinte, essa candidatura de Zé Eliton, pré-candidatura nesse momento, o senhor disse isso várias vezes, mas eu gostaria de ouvi-lo, até porque várias notas, né, são colocadas na imprensa, várias afirmações, observações, de que essa candidatura também ainda não decolou. O que é que está faltando para que ele decole, para que ele tenha números mais expressivos nas pesquisas de intenção de voto? Faltava visibilidade, conhecimento, as pessoas saberem como é o estilo dele, se ele é capaz, se não é capaz. Isso tudo foi possibilitado à medida em que eu renunciei ao governo no último dia 6 de abril. Uma coisa é ser coadjuvante, é ser vice-governador. Outra coisa é estar no comando do governo. E ele está provando isso agora, como governador do Estado, que ele é capaz, que ele é competente, que ele procura resolver as coisas. Isso está sendo visto por todos, não só pela classe política, mas as pessoas começam a ver isso. E à medida que vão vendo, vão conhecendo, e aí, à medida que vão conhecendo e vão gostando, ou vão se convencendo, vão também começando a fazer a opção por votar. O Zé Eliton, até a última pesquisa, era conhecido por 20% das pessoas. O Caiado, por exemplo, é conhecido por 100% das pessoas, porque já foi candidato a presidente, já foi candidato a governador, foi candidato a senador, então é muito diferente. Daniel Vilela, como é que o senhor definiria Daniel Vilela? O senhor já falou sobre Caiado. É um jovem ainda novo, foi deputado estadual, vereador, deputado federal. Eu acho que é uma pessoa que tem um futuro aí pela frente, mas acho sinceramente que ele também não tem a experiência necessária e a rede de apoios para fazer um bom governo. Modéstia à parte, eu acho que a nossa aliança tem o candidato que vai oferecer maior segurança, maior tranquilidade, maior estabilidade e garantia de um crescimento acelerado do Estado. Ou seja, garantia de que os avanços vão continuar cada vez maiores com a gestão dele. O pai de Daniel, ex-prefeito de Aparecida, Marquito Vilela, disse, dias atrás no nosso programa, que ele vê sim a possibilidade de uma união entre o partido dele, MDB, e o seu partido, PSDB. O senhor acredita nisso? Eu já disse em entrevistas que num eventual segundo turno seria natural uma aliança entre os dois partidos. Nós temos relações respeitosas com o MDB nas prefeituras goianas. Isso no caso de segundo turno. Claro que não depende só de mim nem do Maguito, mas isso é uma coisa de segundo turno. Nós vamos fazer o jogo, nós vamos jogar o jogo agora, no primeiro turno. Vamos trabalhar, inclusive, todas as nossas alianças, nossas lideranças do interior. Nós temos um grupo muito forte de prefeitos, deputados, temos a senadora Lucevânia, temos um grupo grande de partidos. Nós vamos trabalhar fortemente, não só para que o governador Zé Eliton seja o vitorioso no primeiro turno, mas eventualmente possa até ganhar no primeiro turno. Eu não duvido que isso possa acontecer.
Essa composição da chapa, quem é que vai decidir e como será decidido? Né? Lúcia Vânia, citou aí, ela pretende disputar mais uma vez a reeleição ao Senado, assim como Vilmar Rocha, assim como Luana Baldi, assim como outras pessoas e, dentre elas, o senhor também. Como resolver essa equação de apenas 2 cadeiras para tanta gente? Olha, a candidatura da senadora Lúcia Vânia é natural. Ela já fez muito por Goiás, trabalhou muito ao longo do tempo para ajudar os governos nossos, as prefeituras, todas as prefeituras, para ajudar o país. E como ela é candidata à reeleição, é natural a candidatura dela. Em relação às outras candidaturas, pré-candidaturas, a gente vai ver isso, nós vamos definir isso até o início de agosto, quando teremos as convenções. Mas eu acho que isso não tem que ter, que representar qualquer tipo de estresse agora. A gente tem que ir analisando com pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, o que será melhor para a composição ou para a aliança que será feita nas convenções. Essa montanha-russa, né, que a gente vê, ora Demóstenes lá em cima, Lúcia lá embaixo, ora Lúcia lá em cima, Demóstenes lá embaixo, essa montanha-russa é natural nesse processo político? Demóstenes hoje estaria mais próximo da indicação, do favoritismo para ocupar essa vaga, ou Lúcia? Ninguém duvida que o senador Demóstenes foi um senador muito produtivo. Eu fui colega dele e assisti o trabalho que ele fez. Tampouco pode-se deixar de reconhecer a importância e o papel da Lúcia Vânia. Mas esse é um assunto que vai sendo tratado. Como eu já disse, é natural a candidatura da Lúcia Vânia. Afinal de contas, ela tem o direito de ser candidata à reeleição. É natural também a postulação do senador Demóstenes, como são naturais as outras postulações. Quando é que se vai resolver isso, governador? 5 de agosto é o prazo limite, que é o último prazo das convenções. Até lá? Espero que até final de julho essas questões estejam resolvidas. Até final de julho? Até final de julho. Então Está muito perto, Paulo. Daqui a 2 meses esse assunto já começa a ser resolvido. Passa rápido? Passa rápido. É. Nós estamos a 5 meses das eleições. E a possibilidade de o senhor, de repente, não disputar o cargo ao Senado seria bem-vinda, digamos assim, por um aspecto que possibilitaria acomodar mais um? Poderia facilitar bem as coisas. Né? O senhor pensa nisso? Não, eu não penso nisso, mas também não deixo de pensar em outras alternativas. Eu já tive a oportunidade de exercer vários mandatos, acho que posso dar uma contribuição muito grande ao Estado, dada a experiência que tenho, o nível de relacionamento que todo mundo sabe que tenho em Brasília e no país, mas eu não coloco o projeto meu como o mais importante. Eu coloco o projeto da aliança que a gente tem, de uma aliança que transformou Goiás nesses últimos anos. Brasil, vamos falar um pouco sobre o Brasil agora, governador? Brasil, até porque temos vários fatos, por exemplo, o fim do foro privilegiado, pelo menos para os parlamentares, para senadores e deputados, né, que foi decidido dias atrás pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor entende que esse efeito cascata vai atingir também governadores e até o próprio presidente? O senhor acha que nessa discussão pode-se avançar a esse ponto? Eu acho que tem que ser para todos. Eu acho que o fim do foro tem que acontecer para todos. Juízes, promotores, delegados de polícia, professores, governadores, senadores, deputados, ministros, presidente da República, embaixador, para todo mundo. Não pode valer só para um grupo. E acho que o Congresso Nacional vai aprovar uma lei estendendo para todos. Acho que se é um privilégio, então que se extinga. São 50 e tantos mil brasileiros que têm foro privilegiado. Não se pode reduzir o foro apenas de senadores e deputados, que se reduza para todos. Eu defendo que o foro seja reduzido para todos, para que todos sejam iguais perante a lei. Esse tal de foro privilegiado, afinal de contas, é um privilégio mesmo ou não? Ele resguarda principalmente a opinião, resguarda os mandatos, porque senão daqui a pouco os parlamentares não teriam independência funcional para poder legislar, para poder apresentar um projeto de lei. De repente, se você apresenta um projeto de lei que contraria o interesse de um determinado segmento, esse segmento pode se voltar e prejudicar aquele determinado parlamentar porque não gostou do projeto que ele apresentou. Mas são outros 500, precisa ser discutido lá no Congresso Nacional. Agora, eu defendo que se é para reduzir o foro, ou se é para acabar com o foro, que se acabe com o foro para todo mundo, para que ninguém seja melhor que ninguém. A Lava Jato pode ser prejudicada com isso, não? Eu acho que não. Eu acho que a Lava Jato é irreversível, já produziu muito no país, já escancarou o que tinha que ser escancarado. Claro, existem alguns exageros, mas no geral, na minha opinião, foi um benefício muito grande para o país, que pode eventualmente atrapalhar a Lava Jato, essa questão da segunda instância. Se isso for removido, pode prejudicar. Agora, o foro eu acho que faz é ajudar.
À medida que todo mundo volta para a primeira instância, todo mundo vai ser julgado por juiz de primeiro grau. O senhor é a favor de que haja prisão logo após a condenação em segundo grau? Eu acho que, se a legislação é essa, tem que ser. E tem que valer para todos. Valeu para o Lula, vai valer para todos. No direito internacional, existem os recursos, existem os prazos, existe o direito à ampla defesa. Isso nas constituições. Isso tem que ser previsto, isso tem que ser preservado também. Mas a justiça tem que ser para todos. A justiça prendeu um ex-presidente da República do Brasil. Se ela prendeu um ex-presidente, já prendeu senador, já prendeu o ex-presidente da Câmara, ela, pela primeira vez, começa a valer para todos, e não apenas para negros ou para pobres. Governador, o senhor é formado em Direito, não é isso? Como é que o senhor vê o papel do Supremo Tribunal Federal? Que hora vota uma coisa, 1 ano depois, 2 anos depois volta atrás, como nessas questões que a gente falou aqui agora. Como é que o senhor tem visto as críticas que, inclusive, a população passou a fazer em massa e pesadamente contra os integrantes do STF? O problema do Supremo Tribunal Federal é a TV. A TV. Na Corte Americana, na Suprema Corte Americana, nenhuma sessão é transmitida ao vivo. Pelo contrário, os acórdãos são assinados pelos ministros da Suprema Corte e ninguém sabe quem votou a favor ou contra. Decidiu, está decidido. Quer dizer, com isso não há aquele protagonismo judicial que existe no Brasil hoje. Muitas vezes aquela necessidade de mostrar uma opinião ou outra para o público que assiste maciçamente à TV Justiça, como acontece também na TV Senado, na TV Câmara, na TV Assembleia, TV Câmara Municipal. Quando eu era senador, eu vivia vendo colegas que não faziam nada, que não produziam nada, mas ficavam o dia inteirinho na televisão, na TV Senado, para tentar mostrar para o seu eleitor que estava fazendo alguma coisa. Produzir no Senado, na Câmara, não é ficar falando o dia inteiro na televisão. Produzir é apresentar bons projetos, é realizar bons relatórios, é contribuir construtivamente para que as coisas melhorem do ponto de vista da legislação. O que eu via lá no Senado, com a TV Senado, era a gente querendo aparecer. O senhor concorda que estamos em ano de Copa do Mundo? Eu acho, só para concluir o raciocínio, no caso do STF, o que acontece é que o STF vai cada vez mais judicializando coisas que deveriam... ações, leis que deveriam ser tratadas no Legislativo. Como o Legislativo Nacional, o Congresso Nacional, não toma providências, não faz mudanças, não muda para melhor as leis, não muda a Constituição para melhor, mantém algumas coisas retrógradas, o Supremo vai judicializando tudo, vai assumindo o papel que é de um outro poder, no caso o Poder Legislativo. E isso é exatamente o que o senhor acabou de dizer, né? Quer dizer, estão lá, mas não trabalham, porque se trabalhassem e produzissem as leis necessárias, não haveria essa necessidade da intromissão do STF. Claro, e há um outro problema, o Congresso Nacional é muito grande. Não há necessidade da gente ter tantos vereadores no Brasil. O senhor defende uma redução. Não há necessidade de se ter tantos deputados estaduais. Não há necessidade de se ter 513 deputados federais. O Brasil poderia ter muito bem 350 no máximo deputados federais. Haveria uma redução de despesas para o país, para o povo, dinheiro que poderia sobrar para a saúde, para a educação, para a moradia. Não há necessidade de se ter 3 senadores por estado. Nos Estados Unidos são 2 senadores por estado. Eu defendo que a gente tenha, pelo menos, que a gente tenha 1 senador a menos, 2 senadores apenas por estado, está passando de bom. Então a gente tem no Brasil um monte de gastos. Para que tanta justiça especializada, justiça disso, justiça daquilo, prédios suntuosos, riquíssimos, milionários. O senhor é contra a justiça do trabalho, justiça eleitoral? Eu acho que é preciso racionalizar tudo. Racionalizar o tamanho do Congresso, racionalizar o tamanho da Justiça, o tamanho do Ministério Público, o tamanho do Executivo. É preciso enxugar para que sobre dinheiro para o povo. O dinheiro do povo é consumido na máquina, na burocracia. Eu fui governador, eu sei como é que essas coisas funcionam. Como eu ia dizendo, né, estamos em ano de Copa do Mundo, né? Todo mundo para torcer, ainda que sem muita convicção, mas para torcer para a seleção brasileira. O senhor concorda que hoje, dada essa exposição que o senhor acabou de dizer do STF, as pessoas sabem muito mais dizer a escalação dos 11 do STF do que os 11 da seleção? Ah, sem dúvida alguma. O nível de exposição é muito maior. Até porque os assuntos também são muito mais relevantes, são muito mais importantes, são assuntos que mexem com a vida de todo mundo. Corrupção mexe com a vida de todo mundo. Decisões que são tomadas em relação a direitos que são suprimidos mexem com a vida de muita gente. Então, são assuntos, questão de sexo, de gênero, tantas coisas que são tratadas no Supremo hoje, mexem com a vida das pessoas. Então,
está todo mundo ligado na TV Justiça, muitas vezes na Globo News, ou na Record News, ou na Band News, assistindo sessões inteiras, que duram, às vezes, o dia todo do Supremo Tribunal Federal. Então, é natural que as pessoas conheçam mais a escalação do Supremo Tribunal do que da própria seleção brasileira. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, a análise do senhor, na verdade, sobre todo esse episódio envolvendo a prisão de Lula e a posterior manifestação, ou várias manifestações o tempo todo, inclusive petistas carimbando, né, o dinheiro brasileiro com a foto de Lula, Lula livre, etc, etc. Como é que o senhor vê a postura do PT e dos petistas, que para muita gente é uma coisa até abusiva, né? Porque eles contestam a legitimidade de uma justiça, como acabaram fazendo nessa prisão de Lula, e tantas outras coisas. Eu gostaria que o senhor fizesse essa análise. Olha, todos sabem, aqui em Goiás e no Brasil, da oposição que eu sempre fiz ao Lula. Se tem alguém que não pode ser taxado como lulista no Brasil, sou eu. Aliás, eu sempre sofri uma perseguição muito implacável da parte dele. Agora, o que eu lamento é que ele tenha sido condenado por algo que não tenha nem elementos probatórios tão fortes. Eu acho que o que o PT fez, em termos de campanhas eleitorais, em termos de desvios no Brasil e no mundo, na África, nos países da América do Sul, é muitas vezes mais grave do que essa condenação dele por conta daquele triplex. Eu até acho que ele errou naquilo ali, eu acho que tem crime sim, as pessoas dizem que não, mas eu acho que o que fizeram no país é muito mais grave. Se você pegar apenas a compra da refinaria de Pasadena, que lesou o Brasil em centenas de milhões de dólares, aí sim, eu acho que estão pegando coisas muito pequenas e aí acabam vitimizando. Ah, foi preso por um apartamento. O problema é muito mais grave. Vamos ver o que foi feito, o que foi enfiado de dinheiro do Brasil, dinheiro do BNDES, dinheiro da Caixa Econômica, na Venezuela, em Cuba, na Bolívia, em Angola, em outros países. E por que não chegaram até isso? Eu acho que estão chegando. Muitos depoimentos já foram feitos, muitas delações premiadas já foram feitas. Agora, eu acho que não se tem que vitimizar alguém que está pagando por um crime. Ele não é melhor que ninguém. Eu não desejo esse tipo de coisa para ninguém, nem para o meu maior inimigo, no caso é ele. Mas é preciso que as pessoas percebam que não há perseguição nessa história. Pode, às vezes, haver exagero de uma parte ou de outra, mas eu acho que ele está pagando por uma pena, por um crime, na minha opinião, talvez até menor do que o PT, os setores, não vou dizer o PT, não quero generalizar, mas que setores do governo dele ou da Dilma fizeram com o país nos últimos anos. E o papel de Lula nessa eleição, qual será? Não sei qual, acho que ele vai continuar preso, ele não poderá ser candidato a presidente, mesmo que ele saia da prisão, ele não pode ser candidato a presidente, por uma razão. Ele foi condenado em segunda instância e pela lei do ficha limpa, que aliás eu coloquei para votar como presidente interino do Senado, e eu estudei muito a lei do ficha limpa, por ela, em hipótese alguma, qualquer condenado em órgão colegiado ou em órgão de segunda instância poderá ser candidato a qualquer cargo. Lula não sendo candidato, o senhor acha que ele transferiria votos? Pela última pesquisa que a gente tem, informações do Instituto Paraná, por exemplo, Fernando Haddad, que seria um dos nomes preferidos de Lula, outro seria Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, mas nesse cenário, por exemplo, em que aparece Fernando Haddad, ele pouco sai dos 2% de intenções de voto. Ninguém pode duvidar da força do Lula, por conta do Bolsa Família, principalmente, Nordeste, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele vai transferir votos, sim. Eu não sei qual o potencial de transferência. Se 10%, 20%, 30%, 40% do eleitorado dele. Mas que haverá transferência, principalmente na reta final da campanha, isso eu não tenho dúvida. O senhor acha que a emotividade, digamos assim, daquelas pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família vai pesar muito nessa hora? Não só do Bolsa Família, tem muitos intelectuais que são lulistas, que apesar dos muitos equívocos, dos muitos erros dos governos do PT, principalmente na economia, continuam votando, acreditando e defendendo. Então, pode ter certeza, os candidatos que tiverem o apoio do Lula no primeiro turno ou no segundo turno vão sim ter transferência de votos dele. O senhor era fã de Chico Buarque? Isso eu até falo, não como alguém que esteja torcendo por isso, falo até como uma forma de alerta aos que são anti-PT ou anti-Lula, para que a gente possa juntar o centro, juntar as outras pessoas, as pessoas que realmente possam consertar o Brasil
no sentido de que a gente vença essas forças, que são forças do atraso. Eu ia fazer uma pergunta e vou fazê-la. Curiosidade, né? O senhor era fã de Chico Buarque? Continua fã dele? Eu sou fã. Continua? Sou fã de todas as pessoas que fizeram boa música no Brasil. Eu não bota um disquinho eu do não Chico vou, para eu ouvir, não vou julgar o Chico pelo fato dele ter sido a vida toda de esquerda ou de ter sido petista ou lulista a vida toda. É a opção dele, como ser humano, como cidadão. Como a minha opção é não ser lulista. Agora, eu não vou deixar de curtir uma boa música ou uma boa letra de uma música, e eu gosto muito de música, você sabe disso. Sim. Eu não vou deixar de curtir alguma coisa que é boa, que foi bem produzida, independentemente se alguém ajudou o Chico a fazer determinada letra ou não, mas eu não vou discutir talento, não vou discutir produção cultural e não vou misturar isso com política, de forma alguma. Eu até lamento quando alguém diz, não gosto mais, não ouço mais. Não, eu ouço aquilo que é bom, independentemente de suas ideias serem parecidas ou não com as minhas. Eu gostaria de saber do senhor como tucano que o senhor é. O senhor é vice, não custa lembrar, o senhor é o primeiro vice-presidente nacional do PSDB. Como é que o senhor vê a situação de Aécio Neves? Ele será preso? Deverá ser preso? O senhor acha que seria uma prisão justa? Eu acho que não existem elementos, nesse caso, daquele pedido de empréstimo ao JBS para a prisão do Aécio. Eu acho. Não estou lá, não sou juiz, não sei o que vai acontecer. Pelo menos pelo que ele disse para todos nós do partido, foi um pedido de empréstimo, ele ia vender um apartamento, alguma coisa. Enfim, superficialmente falando, eu não sei se isso vai resultar em prisão ou não. Agora, é claro que isso trouxe para o Aécio um desgaste tremendo e, consequentemente, também um desgaste para o partido. Até porque ele foi um bom governador de Minas, isso é inequívoco. Se ele tivesse ganho as eleições em 2014, nada disso teria acontecido. Se ele tivesse ganho as eleições em 2014, não haveria esse desastre da Dilma, do segundo governo, ele teria colocado Armínio Fraga no governo, como ministro da Economia, e com isso, certamente, muitas medidas teriam sido tomadas, provavelmente a situação não teria chegado à situação em que chegou. Agora, de qualquer maneira, ele está pagando pela gravação, pelo que ele falou com o empresário Wesley Batista, pelo fato de ter sido candidato a presidente, pelo fato de ter pedido ajuda financeira para muitas empresas. Isso tudo traz como consequência esse desgaste que ele vive hoje. E o fim também da carreira política dele, o senhor diria ou não? Eu não sei se o fim da carreira política. Agora, eu tenho certeza que dificilmente ele voltaria a ter qualquer tipo de protagonismo nacional como já teve. Muita gente critica, né, as decisões da Justiça, em especial de Sérgio Moro, não entendendo o fato de que, como o senhor próprio admitiu aí, o fato que levou Lula à prisão é um fato pouco relevante diante de muitas outras coisas que sabidamente foram feitas pelo PT, mas das quais ainda não se tiveram as devidas provas. E muita gente diz o seguinte, Lula está preso, né, por ser, digamos, ladrão de galinha. E por que não tem mais não tem um tucano no meio, não tem ninguém do PMDB até tem, mas tucano em especial, as pessoas sempre falam isso. Por que um tucano não vai para a cadeia assim como Lula foi? Não pode comparar o que o PT fez com o que o PSDB fez. Analise os governos do PSDB nos diversos estados do Brasil e analise o governo do presidente Fernando Henrique. São completamente diferentes da forma como o PT agiu no governo. É claro que se eles agiram criminosamente, fizeram crimes e erraram muito mais, eles têm que pagar por o que fizeram. Agora, o problema do Lula e do PT não é só o triplex. Veja a delação do Palocci, que foi o principal homem do governo do Lula. O Palocci acusa claramente o governo, o Lula e todo mundo, de ter recebido milhões, centenas de milhões de reais de empresas privadas, de empreiteiras, para fazer campanhas e para outras finalidades. Então, é muito diferente. Eu defendo o seguinte, qualquer um de nós do PSDB que tenha errado, pague na justiça. E que os outros também paguem. Agora, não dá para comparar. Eles ficaram pouco tempo no poder, eles tiveram poder em alguns estados e, sinceramente, pelo que a gente ouve, vê, especialmente das delações premiadas e pelas ações que são interpostas contra eles, é algo muito escancarado, muito grande. Não que isso não tenha que valer para todos, pelo contrário. Na minha opinião, isso tem que valer para todos. Agora, não dá para diminuir a importância, a estatura do Sérgio Moro. Eu não conheço o juiz Sérgio Moro, conheço de nome. Agora, se as pessoas no Brasil admiram o Sérgio Moro, foi porque ele estudou, foi porque ele conhece a fundo o que está fazendo e está tendo a coragem de punir figurões. É por isso que no dia 15 agora de maio, ele vai receber nos Estados Unidos, em Nova York, o título de personalidade do ano, de homem do ano em Nova York.
Então, isso não é para qualquer um. Você tem ministros de sempre do Brasil que não receberam um galardão como esse, e um juiz de primeiro grau vai receber essa que talvez seja uma das maiores homenagens para alguém do Brasil durante todo um ano. E como é que o senhor vê Lula podendo receber aqui em Goiás, por parte da Universidade Federal de Goiás, o título de doutor honoris causa? Isso é uma decisão que cabe à Universidade Federal de Goiás. O Lula e o PT tiveram uma atenção às instituições de ensino superior, talvez por essa razão estejam querendo retribuir com essa homenagem. Tá bem, governador, né? Vou tratá-lo ainda por governador, ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, vice-presidente nacional do PSDB. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa que, repito, está completando 15 anos no ar, né? Ele entrou em 3 de maio de 2003. Nós estamos completando 15 anos, sempre trazendo políticos de todos os partidos, de todas as tendências, enfim. E hoje tive a felicidade de receber o senhor, que foi o nosso primeiro convidado da edição número 0001 desse programa. Eu agradeço muito a sua gentileza em vir aqui. Eu sei que o senhor não tem dado entrevista desde que deixou o governo, mas atendeu ao nosso pedido. Eu fico muito feliz por o senhor ter atendido a esse convite nosso. Eu que agradeço, Paulo, a você, meu velho amigo, a toda a sua equipe maravilhosa. Agradeço a todos os telespectadores, a todos os internautas, pela paciência, pelo interesse de participar dessa entrevista. Coloco à sua disposição para outras conversas, outros bate-papos sobre o Goiás, sobre o Brasil, sobre o mundo. E também queria dizer da minha honra, da minha satisfação pessoal de ter tido essa oportunidade histórica de participar do 001, de participar agora desse programa em que se completam 15 anos de jornalismo Paulo Berengues Independente. Parabéns, muito obrigado. O senhor que sempre participou, né, dos nossos programas, né, desde antes, inclusive, de ser tucano. Exatamente. Há muito tempo. Obrigado mais uma vez ao senhor. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E a você, telespectador, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Uma boa noite para você e até a semana que vem. Até lá. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A BPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à BPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Programa Paulo Berengues.